Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Que Deus esteja nos abençoando nesta manhã. Que Jesus esteja nos cobrindo com Tua graça, com Teu amor, enchendo nossos corações de Tua paz, de Tua tranquilidade. Como Jesus era uma pessoa tranquila, como Ele era uma pessoa que tinha paz. Bem-aventurados somos aqueles que têm paz em Deus. Então vamos ter paz em Cristo. Que o Senhor esteja derramando sobre os nossos corações alegria, presença do Espírito Santo, e que a presença de Deus seja real em nossas vidas. Que venhamos a cada dia lutar contra todas as hostes do mal e que venhamos vencer em Cristo, para que possamos permanecer firmes na presença de Deus. Meus amados, eu quero estar lendo aqui em Romanos, capítulo 6 e versículo 11 em diante. A palavra de Deus diz o seguinte: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós a quem vos apresentastes por servos para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas a graça de Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que foste entregues, e libertados do pecado foste feito servo da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação. Porque quando eras servos do pecado, estáis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, pois por Cristo Jesus nosso Senhor. Meus amados, aqui em Romanos, a palavra de Deus está nos chamando a atenção para o seguinte: que nós somos servos daquilo que vivemos, daquilo que praticamos, daquilo que andamos. Se praticamos o pecado, se andamos praticando as iniquidades, fazendo tudo o que é mal, nós somos servos do pecado, servo da maldade, e servimos ao diabo. Porque o diabo, ele é pai da mentira e também ele é o pai do pecado. Quando ele vai ali no jardim do Éden e oferece a Eva o fruto proibido, incentivando a comer, ele está incentivando ela a praticar o mal, a praticar o pecado, a desobedecer a Deus. Então, se servimos ao pecado, somos servos do pecado e somos servos do diabo. A palavra de Deus está chamando a nossa atenção, nos dizendo o seguinte: se você é servo do pecado e pratica maldade, o seu fim será a morte. Mas também ela nos chama a atenção a sermos servos da justiça. E a justiça está em Cristo Jesus. A lei, ela não foi aniquilada,
Mas o que aconteceu? Como o homem não era capaz de cumprir a lei, Cristo veio, cumpriu a lei. E hoje somos servos da justiça e da graça mediante Cristo. Porque Cristo cumpriu a lei, porque nós não daríamos contas de cumprir a lei. Então, se praticamos o bem, fazemos o que agrada ao Senhor e andamos na palavra de Deus, somos servos da justiça, porque praticamos a justiça de Deus. Deus tem chamado a atenção nesses últimos dias de uma forma tão grande para que venhamos nós santificar as nossas vidas na presença de Deus. E vocês sabem por quê? Porque o fim está próximo. Porque a palavra de Deus, ela praticamente já se cumpriu por completa. Falta pouca coisa para se cumprir na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz o seguinte: todas as coisas irão passar, tudo irá se cumprir. E quando o Evangelho do Reino for anunciado a toda criatura, a todo ser vivente, então virá o fim. Ou seja, quando todos conhecerem a palavra de Deus, o fim virá. E não está longe, irmão, porque hoje o Evangelho ele é anunciado a todos os lugares, onde tem internet, onde tem acesso a um computador, a um iPhone, a um Android. As pessoas estão conectadas no mundo inteiro. Ainda existem alguns lugares remotos da Terra em que a tecnologia ainda não chegou, mas Deus tem enviado missionários, pessoas têm ido a esses lugares transmitir o Evangelho de Cristo. Então falta muito pouco para se cumprir essa parte da palavra de Deus que diz: quando o Evangelho de Deus for anunciado a todo ser, toda criatura, virá o fim. Falta pouco. Se nós olharmos, o espírito do anticristo está sobre a terra já, e quase tudo está pronto, está preparado para o seu governo. O mundo anda em crise, anda em guerra. O mundo tem tido uma necessidade de uma mudança drástica economicamente. E quem virá trazer essa mudança drástica economicamente será o governo do anticristo, porque ele vai pregar uma falsa paz, um falso alinhamento de uma economia segura, onde todo o mundo terá uma única moeda, terá uma única forma de governar, ou seja, o governo mundial. E está quase tudo pronto. Eu sei que ainda falta alguma pessoa para conhecer o Evangelho em algum lugar remoto do mundo, mas Deus já está provendo a maneira de que a palavra de Deus chegará a essas pessoas, porque a palavra do Senhor está próxima de se cumprir. Deus já não suporta mais ver tanta iniquidade, tanto pecado, tanta transgressão sobre a face da terra. Ele já tem estado com vontade de vomitar esta terra, porque o pecado se alastrou de uma tal maneira e a corrupção está tão grande no mundo que Deus tem chorado. Deus tem se enojado desta geração por tanto pecado, por tanta iniquidade. Então vós permaneceis atentos à palavra de Deus, para que vocês não sejam servos do pecado, servos do diabo, mas sejam servos da justiça, servos de Cristo. Busque andar em conformidade com a palavra de Deus e não dê lugar às coisas que são maus, porque tudo aquilo que é mal nos levará à morte, a uma condenação eterna. Busque andar em santidade, busque servir ao Senhor. Mas como eu vou conseguir isso? Aqui, amados, lendo e praticando a palavra de Deus. Ela é a nossa bússola, ela é o nosso mapa, a nossa direção, o nosso guia. É ela que nos dá um ensinamento, é ela que nos traz avivamento para as nossas vidas. Busque conhecer a palavra de Deus e veja a mudança do Senhor na tua vida. Que Deus abençoe a todos nesta manhã e que a palavra do Senhor possa ficar gravada em vossos corações, em vossas mentes, em vossa alma. Que o Espírito Santo de Deus esteja guiando as vossas vidas e que a presença do Senhor seja sobre ti, sobre a tua família, sobre o teu lar, sobre o teu trabalho e onde quer que você esteja. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Graça e paz. Fiquem todos na presença de Deus. Tenham todos um bom dia.